Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, passando por aqui para deixar uma palavra para a nossa meditação, a palavra de Deus, que nós podemos meditar nesta palavra poderosa, que está lá em Joel, no capítulo de número 2, Joel capítulo de número 2, nós estaremos lendo o versículo 28, 29, 30, 31 e 32, e nós vamos estar abordando o versículo de número 32 para a nossa meditação neste vídeo de hoje, esse vídeo maravilhoso onde nós estamos agora e estaremos falando da palavra de Deus. Você que vai estar assistindo esta mensagem, o que Deus vai falar contigo, eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, seus familiares, compartilhe com eles para que eles venham ser também abençoados por Deus, por intermédio da palavra do Senhor. O único propósito na palavra de Deus é de nos abençoar. Quando a gente vive a palavra do Senhor, a nossa vida é mais abençoada. Até porque a Bíblia ela tem poder de nos salvar, de curar, de libertar, transformar, restaurar e fazer mudança no nosso caráter. Tudo isso, a palavra de Deus tem poder de fazer tudo isso. O que eu acho interessante é que em Joel, no capítulo 2, o versículo 28, Deus ele está mostrando para nós uma promessa. A Bíblia diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O versículo 32 diz assim, ó, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Meus amados irmãos, diante desta palavra, nós encontramos aqui uma promessa poderosa, uma promessa de Deus para acerca das nossas vidas, para a humanidade. A Bíblia diz que há de ser que depois derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Isso é uma promessa futura. Quando Joel ele profetiza esta palavra, quando Joel ele começa a profetizar que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E depois do derramamento do Espírito Santo, Joel ele começa a relatar em quem que a presença do Espírito Santo seria derramada. Porque aqui nesse período, era só 3 classes de pessoas que recebia a promessa do Espírito Santo. Era só os reis, os profetas e os sacerdotes. Somente essas 3 classes de pessoas receberia a presença do Espírito Santo. Só eles poderiam ser inundados da graça de Deus. Só essas 3 classes poderiam ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Só que agora, neste período, o profeta Joel, eu imagino o profeta Joel pegando o megafone, chegando na praça pública e com aquele megafone ele começando a profetizar. Quando ele começa a profetizar, ele fala, eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que nós entendemos diante desta profecia do profeta Joel é que o derramamento do Espírito Santo não seria para alguns. O que Joel nos mostra é que a promessa desse derramamento do Espírito Santo seria para toda a carne. O que eu acho interessante é que nesse versículo Deus não faz acepção de pessoas. A promessa era para toda a carne. E aí Joel começa a relatar que tipo de pessoas que receberia essa promessa. Aí ele começa a dizer, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se nós analisar, Joel está dizendo que depois que os filhos e as filhas receberem a promessa do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de cada um deles, eles iriam profetizar. Dá o que entender
que a pessoa só tem a capacidade de profetizar se for por intermédio da presença do Espírito Santo. Você só vai conseguir profetizar algo na vida de alguém se você ser cheio do Espírito Santo, se você ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma promessa de Deus para toda a humanidade, para toda a raça humana. Se você buscar e querer ser cheio do Espírito Santo, essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quando Joel começa a profetizar, ele começa a dizer que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E aí ele começa a dizer que os vossos velhos terão sonhos. Ele começa a relatar e a dizer que quando os velhos receberem a promessa do Espírito Santo, eles iriam ter sonhos. Então o que nós entendemos diante desta palavra? Só vai conseguir ter sonhos na vida, na caminhada, na sua rotina, quem ter a presença do Espírito Santo. E aqui quando Joel ele profetiza, nesse período aqui, o Espírito Santo não era liberado para qualquer um de qualquer maneira. Então Deus estava dizendo, olha Joel, vai e profetiza, fala para o meu povo que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. E o que eu acho mais interessante é que diz que os vossos jovens teriam visões. Os jovens, quando eles recebessem a promessa do Espírito Santo, eles teriam visões. Então é por isso que muitas das vezes nós somos jovens, temos visões de Deus na nossa caminhada. Tem pessoas que não conseguem sonhar, tem pessoas que não conseguem fazer projetos, tem pessoas que não conseguem desejar algo da parte de Deus. Por quê? Porque não tem a presença de Deus na sua vida. Falta a presença do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa ele tem a presença do Espírito Santo, ele começa a ter visões. E as visões que os jovens começam a ter, são visões baseadas com a presença do Espírito Santo. Não é qualquer tipo de visões que esses jovens aqui teriam quando eles recebessem a promessa do Espírito Santo. Eles passariam a ter visões, e a Bíblia diz visões de Deus. Não é qualquer tipo de visão que os jovens teriam. Então eram visões de Deus. Aí o profeta começa a dizer, e mostrarei, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Irmãos, isso aqui para acontecer naquela época seria uma coisa muito difícil. Os servos e as servas ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Era muito difícil nessa época. Então, quando Joel profetiza, eu quero crer comigo que quando Joel profetizou, eu imagino Joel batendo ali, parando, colocando a mão na boca e pensando, nossa, e agora o que eu falei? Só que quando Joel fala, ele fala inspirado por Deus. A mensagem que o profeta Joel trouxe naqueles dias, para que a promessa viesse se cumprir no futuro, nos dias que o Senhor estivesse próximo, quando ele profetiza, ele começa a analisar a mensagem que ele estava trazendo e ele começa a entender que aquela mensagem poderia ser difícil de se cumprir naqueles dias. E aí a Bíblia diz, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Tudo isso Deus vai nos mostrar nos últimos dias, quando antecede a volta de Cristo, a presença de Jesus, quando ela ser manifestada. Antes de ser manifestada, tudo isso vai acontecer diante dos nossos olhos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí o versículo 32 diz assim, e há de ser que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes a que o Senhor chamar. O que eu acho interessante aqui é que a parte A
deste versículo 32, diz assim, olha, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que nós entendemos com a parte A desse versículo? Irmão, aqueles que não invocar o nome do Senhor não vai ter como ser salvo. Aqueles que não adoram a Deus em espírito e em verdade da maneira que Deus quer ser adorado, nesse dia eles não vão poder ser salvos. Aí a Bíblia diz assim, ó, e há de ser que todo aquele, é para qualquer um, invocou o nome do Senhor, vai ser salvo. Não invocou, não teve compromisso, não quis nada com Deus, não quis viver a palavra, não quis viver os mandamentos de Deus, não quis compromisso com Deus, infelizmente não vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que Jesus ele é o caminho que nos leva para o céu. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por Ele. Só que para Jesus te levar até o céu, você tem que aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque se você negar, não vai ter como Jesus te apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu vos negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmão, isso é muito sério. Esta palavra é muito séria. Jesus está dizendo, olha, aquele que me negar diante dos homens, eu vos negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me aceitar diante dos homens, eu vos aceitarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, muitas das vezes, as pessoas negam a Cristo, não querem viver os mandamentos de Cristo e quer chegar aos céus, quer ser salvo. Não tem como ser salvo se não for por intermédio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho que nos leva para o céu. Irmão, se você não trilhar o caminho que te leva para o céu, como que você vai chegar lá? Sendo que você está pegando rotas diferentes, rotas, caminhos que não vai te levar ao destino, que é o céu, que é aonde todos nós queremos ir. Só que muitas pessoas querem ir para o céu, quer ser salvo no dia do arrebatamento da igreja, que esse dia está próximo. Tem muitas pessoas que querem ser salvo, só que não quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus ele falou uma certa vez, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crê já está condenado. Então você tem duas escolhas, ou você pode crer, ou você pode não crer. A escolha é você que faz. Só que a escolha que você faz hoje, o reflexo dessa escolha vai vir no dia do juízo. No dia que Jesus venha buscar a sua igreja, que nós vamos ser arrebatados, porque Paulo deixou escrito isso em Tessalonicenses, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados seremos e teremos um encontro com Jesus nos ares. Então é certo, a vinda de Jesus é certo. Só que se você não colocar a sua vida em ordem, não vai ter como você ser salvo. Não vai ter como você alcançar a salvação. Porque nós só alcançamos a nossa salvação por intermédio de Jesus Cristo. E se você não aceitou a Cristo, não aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, como que você vai chegar ao céu? Como que você vai chegar diante de Deus, sendo que é Jesus que vai te apresentar diante do Senhor? E a gente tem algo em nossa vida que nos consola, que nos mostra. Você que está assistindo essa mensagem ou que vai assistir, o Espírito Santo, ele está contigo para te consolar e te convencer. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. A Bíblia diz, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Você só vai ser convertido se você querer ser. A atitude, ela vai partir de você.
Só que não pensa você que quando Jesus vier buscar a igreja, que você vai subir com ele nos ares sem ter aceitado a ele primeiro. Não vai ter como. Aí a Bíblia diz, e há de ser que todo aquele que invocar, que adorar, que buscar, que se empenhar, que viver, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então dá o que entender que a pessoa que não invoca o nome do Senhor,